poderia também deixar de comentar, vi os colegas aqui que me antecederam, eu cedi meu tempo, inclusive, meu tempo não, a prioridade de inscrição para que os colegas pudessem falar, estava dando entrevista, mas eu também quero abordar sobre essa decisão que está, digamos assim, fervendo, né, o nosso Estado no dia de hoje. Primeiro eu quero dizer que essa decisão, ela é uma decisão que vai colocar à prova, mais uma vez, o tino administrativo do governador. Porque um bom governante que governa numa democracia, que tem os poderes funcionando autonomamente, ele tem que conseguir dar conta de manter a máquina funcionando, apesar desses percalços judiciais. Esse é um outro desafio que o governador vai ter que enfrentar. A imprensa me desafiava ali, estou aqui olhando para o Alex, me desafiava perguntando se isso vai piorar a situação do Estado. Eu disse, olha, a rigor nós somos testemunhas de que tem uma letargia instalada no âmbito administrativo do Estado. É claro que o governador, se ele deixar piorar, não sei para nós vamos. Então, a tarefa que cumpre ao governador, e eu espero que ele cumpra isso bem, porque também sou daqueles que não torcem para o que pior aconteça, porque nós não queremos que o pior público seja agir, é que haja a perfeita separação entre o adequado funcionamento da máquina administrativa e essas questões que são de fórum mais partidário, político, eleitoral, não é? E judicial. Segundo, eu quero chamar a atenção para um aspecto que talvez não esteja sendo muito abordado, nem pela imprensa, nem por muitos de nós, que é o seguinte: decisões como essa de ontem, que não estão acontecendo só aqui, nós estamos sendo, acompanhando que no Brasil isso tem pipocado, como se diz popularmente, nos levam a refletir sobre a necessidade de repensarmos o nosso modelo de eleição. Por exemplo, está provado, eu estou convencido disso, de que o processo de reeleição é um processo que cria regra de desigualdade na disputa, mesmo onde não há abuso. Mesmo onde não há abuso. Eu quero dizer concretamente, nós parlamentares podemos, a legislação permite, assim como permite reeleição para o executivo, nós parlamentares podemos disputar a reeleição. Mesmo que nós não abusemos de nada, só o fato de nós já termos o exercício do mandato, vamos pensar, eu já disputei eleição na condição de calouro. Já disputei eleição sem nunca ter sido político. Eu devo dizer que a condição é muito diferente da condição que você disputa a eleição depois que você está no exercício do mandato. Porque o seu nome fica mais conhecido, porque você já tem um trabalho que você pode apresentar como político, né? Bom, mas isso é da natureza do funcionamento. Agora, a reeleição do executivo é uma coisa que nós temos que repensar. Mas não temos que repensar só na reeleição para o executivo. Esse debate que está sendo posto agora deveria ser aprofundado com mais conteúdo para nós pensarmos sobre a tão falada e tão pouco realizada reforma política no nosso país. Porque os problemas que nós temos enfrentado, eles são problemas que são oriundos, primeiro, de uma cultura política que é ruim, uma cultura política que é herdeira de uma visão que já foi estudada por outros. O Raimundo Faora, naquela obra Os Donos do Poder, mostrava das heranças que nós tivemos do Estado português, do Estado ibérico, na verdade, montando no Brasil uma espécie de política pautada no patrimonialismo, onde a classe política se apropria do público como se privado fosse. Esse modelo contaminou muito a nossa forma de fazer política. O Gessé de Souza tem chamado a atenção que não é esse o grande problema da nossa política, e eu também concordo com o Gessé de Souza, que diz que o grande problema da política brasileira é a herança escravocrata, não é a herança burocrática do Estado patrimonialista, é a herança escravocrata, porque nós temos uma elite que não abre mão de continuar usando a política, e isso está provado nessa quadra que nós estamos vivendo, para continuar, de certa forma, escravizando o povo. Mas o debate que está colocado aí exige de nós uma reflexão mais profunda sobre reforma política. Não esses arremedos de reforma que de vez em quando são feitos nos poderes legislativos por aí afora, mas uma reforma profunda,
Hoje nós já temos uma certa caminhada no regime democrático que nos permite fazer uma avaliação do nosso modelo político, do funcionamento dos poderes. E olha, quando eu falo em reforma política, eu não quero falar só de eleição, não. Porque normalmente quando se fala em reforma política, as pessoas reduzem o debate da reforma política ao que se chama reforma eleitoral. E a reforma eleitoral muitas vezes é feita sempre em função de defender os interesses daqueles que já estão no exercício do poder. Porque legislar contra si é algo que não se deve esperar. É por isso que eu sou daqueles que defendem que uma reforma política de verdade não pode ser feita pela classe política com mandato parlamentar. Uma reforma política de verdade tinha que ser feita por uma constituinte específica, com pessoas eleitas pelo povo com essa finalidade específica, que fizesse a reforma política e que depois se desmontasse. Porque uma reforma política feita pela própria classe política será sempre uma reforma política a favor da classe política. Porque ninguém vai esperar que a classe política dê um tiro no pé. Ainda mais com o modelo de política que prevalece no nosso país. Então eu queria introduzir nesse debate que fica muito apaixonado e tal, dizendo isso. Primeiro que o governador precisa ter muita inteligência administrativa, ele tem demonstrado dificuldade nisso, mas ele precisa ter muita inteligência administrativa para separar esse momento da continuidade do funcionamento da máquina, que precisa continuar funcionando. Né? Ele terá que ter inteligência para isso, sua equipe e tal. Segundo dizer, debater isso que está aí, se a gente ficar só nisso, vai continuar acontecendo. Como eu disse, está pipocando o Brasil afora, problemas dessa natureza. É preciso botar o dedo na ferida, e aí o legislativo tem que pensar sobre isso. Porque é preciso debater no Brasil o modelo de democracia que nós temos e o modelo de política que nós estabelecemos no Brasil. Se exige repensar a organização dos poderes. Né? Nós temos no Brasil ainda, deputados, uma estrutura ainda herdada do modelo monárquico. Nós ainda temos uma estrutura bicameral no Poder Legislativo Federal. Eu, sinceramente, participei do Poder Legislativo Federal e fico me perguntando muitas vezes qual é, de fato, a finalidade. Eu sei quais são as finalidades constitucionais, mas as finalidades práticas dessa estrutura bicameral, Câmara e Senado. Isso é herdado de um modelo aristocrático. Para os que não sabem, é lá no parlamento inglês, quando a população consegue ter direito de participação política, que se estabelece essa estrutura bicameral para garantir a Câmara dos Lordes, que era a aristocracia que dominava a política, e a Câmara dos Comuns, que era o povo que ascendia através do processo revolucionário. Ora, e o povo ali ainda era capitaneado pela burguesia na época, que era a classe revolucionária daquele momento. Ora, mas nós continuamos mantendo essa estrutura. Pensar a reforma política é pensar isso, como é que são estruturados os poderes, como é que eles funcionam. Há modelos muito mais democráticos, mundo afora, de funcionamento da estrutura legislativa. O judiciário, nesse país, o judiciário segue sendo um poder que não reconhece o direito de participação popular na sua composição. O povo não habita no judiciário. E é um poder. E a Constituição diz, a contrário do senso, que todo poder, não é só o poder legislativo e executivo, todo poder emana do povo. E de onde é que emana o poder popular praticado pelo judiciário? Aqui, com todo respeito ao poder judiciário. Mas de onde emana o poder popular dito na Constituição, exercido pelo poder judiciário? Não tem participação popular. Isso precisa ser repensado. Há outros modelos, país, mundo afora, de funcionamento do poder judiciário. Enfim, eu quero concluir dizendo que, claro, a imprensa perguntava, deputado, e esse cenário preocupa? É claro, eu acho que aqui não tem parlamentar que não se preocupe com essa decisão. Ela cria, evidentemente, uma série de preocupações para aqueles que acompanham a política. Acho que o papel de nós aqui, parlamentares, é acompanharmos isso com muito cuidado, cumprindo o papel que nos exigido, que é o de fiscalizar, acompanhar, respeitando as decisões dos outros poderes, no caso aí o Poder Judiciário, torcer para que as coisas não piorem, né? Contribuir, inclusive, como poder para que não piore. Acho que o Poder Legislativo não tem aqui a tarefa de ser um poder incendiário que vá
também não pode ser o poder que bota panos quentes, né, nos problemas, tem que entender. Fui desafiado também a responder à imprensa sobre o papel do meu partido nisso, porque a vice-governadora, afinal das contas, é petista, né? Eu quero dizer aos colegas que eu não tenho conhecimento dos autos. Não tenho. E nem tenho conhecimento dos atos que levaram a isso. Até porque todos aqui sabem que eu não estive no palanque do governador durante a campanha eleitoral, a despeito do meu partido estar. Né? Então eu nem tenho conhecimento dos atos que levaram ao processo e nem tenho conhecimento dos autos. Por isso eu não posso chegar aqui e me avorar a dar tecendo detalhes sobre isso. Agora, no que temos acompanhado pela imprensa, percebi que a Justiça disse, nessa decisão que ainda não é definitiva, disse que no caso da vice-governadora estão preservados os seus direitos políticos, o que significa que não há a extensão da pena que se coloca sobre o governador, não há essa extensão para a vice. Eu, sinceramente, torço para que Sergipe não seja ainda mais prejudicado por isso. Agora, evidentemente, que o governador sabe que ele terá que responder judicialmente e recorrer. Eu também disse que não dá para a gente se antecipar dessa imprensa. Não dá para nós sentarmos agora, Alberto, já achar que isso já é uma decisão tomada, porque a decisão foi tomada nessa instância, mas ela não tem efeito imediato. Né? O governo segue, né? O governo segue, por isso que essa sabedoria do governador nós temos que cobrar, que ele saiba manter com tranquilidade o papel de governante e o papel de recorrente, né? Separando aí os papéis, para que não haja solução de continuidade na administração do Estado, e os recursos que são legalmente cabíveis farão. Por isso eu acho que, por enquanto, nós não devemos aqui ser propaladores do caos, né? Porque tem uma decisão tomada, ela deve preocupar o governo, sua staff, todos nós que não queremos Sergipe no caos, mas desejar que Sergipe não paralise ainda mais por conta dessa decisão. E esperar que decisões judiciais dessa natureza, que não estão sendo tomadas só aqui em Sergipe, repito, elas nos motivem a aprofundar aquilo que é necessário enfrentar e que infelizmente nós não temos tido coragem, que é a necessidade de se fazer uma verdadeira reforma política no nosso país. E vou repetir, não defendo que essa reforma seja feita pela classe política eleita para exercer mandatos ordinários. Essa reforma política, do meu ponto de vista, é uma modesta opinião, ela teria que ser, primeiro, teria que ser amplamente debatida, tecnicamente discutida, envolvendo segmentos da população, mas ela teria que ser formulada por um grupo eleito especificamente com a finalidade de produzir essa reforma. Aí seria uma constituinte exclusiva com essa finalidade. Porque a classe política, legislar a reforma política, a gente já sabe que dá. Nós estamos cheios de experiências disso. A última, por exemplo, começou-se falando uma reforma política, a imprensa falou uma reforma política. Depois de reforma política, nós reduzimos para uma reforma eleitoral, e a reforma eleitoral resultou a montanha pariu um rato. Então a gente precisa compreender a necessidade de repensar. Acho que esse período curto de democracia que nós vivemos, mas já deu para a gente perceber quais são os problemas. Eu não tenho convicções ainda, mas tenho já alguma opinião sobre os prejuízos que a reeleição traz, porque ela cria uma regra de desigualdade na disputa. Ela cria uma regra de desigualdade. Vou repetir, mesmo onde não há abuso. Aqui eu não estou dizendo que toda reeleição se ganha na base do abuso, não é isso? Mas mesmo onde não há abuso, que não há regra de desigualdade, porque é claro que quem está governando, por exemplo, é aquilo que foi avaliado aqui. Quem está governando tem obras a oferecer, porque está executando, está administrando, né? Então tem o que oferecer. É claro que já sai na vantagem. Nós parlamentares, quando vamos disputar a reeleição, saímos na frente em relação àquele que está começando a carreira. Então, é uma coisa para se discutir, o modelo de funcionamento dos poderes, a forma fechada como o judiciário
é exercido, essa visão ainda monárquica, aristocrática, que prevalece nos poderes. Nós somos tão saudosos desse modelo monárquico aristocrático que a gente fala em palácios. Aqui nós dizemos, estamos no palácio, como é o nome? Estamos no palácio tal. Não é assim que a gente fala? Palácio é típico da aristocracia, né? É da ordem nobiliárquica. A gente chama os colegas, meu nobre colega. Ora, nós não vivemos numa sociedade estamental, nós vivemos numa sociedade de classes. Deputado, Vossa Excelência tem mais 3 minutos. Eu já estou dizendo, presidente, e eu agradeço a sua compreensão. Nós não vivemos numa sociedade estamental onde você tem a nobreza como um dos grupos. Nós vivemos numa sociedade de classe. Mas a gente ainda fala, meu nobre colega, porque nós somos saudosos ainda desse modelo aristocrático, monárquico, que funciona no Brasil. Nós somos tão saudosos, eu tenho dito por onde tenho debatido, que o Brasil começou sua história de país independente instituindo a existência não de 3 poderes, os 3 poderes clássicos, executivo, legislativo e judiciário. O Brasil começou a sua experiência de país independente instituindo na Constituição de 1824 a existência de 4 poderes, os 3 clássicos que existiam nos outros lugares, executivo, legislativo e judiciário, mas aqui no Brasil a gente sempre ousou dar um jeitinho, deputado, e aí criou-se o poder moderador. O que era o poder moderador? Era um poder que era exclusivo do imperador, que já exercia o poder executivo, seus ministros, mas além do poder executivo, ele exercia o poder moderador, e com este poder, ele interferia nos demais. Vejam, era assim, constitucionalmente o Brasil permitia que o imperador interferisse, o chefe do executivo era o imperador, interferia nos outros poderes. Muito bem, a Constituição de 1891, depois da proclamação da República, acabou com o poder moderador, mas a saudade do exercício, do controle dos outros poderes por parte do chefe do executivo, até hoje nós não esperamos. Tanto é que a gente vê, ainda hoje é tolerado que os governadores, os presidentes, nomeiem, indiquem, não é? Para os outros poderes. A gente sabe muito bem como é que funcionam as eleições das mesas diretoras de todos os poderes legislativos por aí afora. E o poder executivo tem uma interferência gigantesca. Sabemos que é assim. Isso não é do acaso. Isso é fruto de uma cultura, inclusive legalizada, constitucionalizada, lá atrás, mas no período da monarquia. A gente rompeu com o regime monárquico, mas de republicano a gente tem pouca coisa. Aliás, eu quero lembrar que república, na sua origem latina, significa coisa do povo. Coisa do povo. E infelizmente a nossa república pode ser tudo, menos coisa do povo. E se não tiver uma reforma política, nós andaremos cada vez mais na contramão disso. Daí a nossa democracia ser muito mais uma democracia formal do que uma democracia real. Mas eu sonho com a conquista dessas utopias, né? Elas existem para que a gente continue trabalhando. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a todos pela luta.